Maravilha de Mulher está começando e hoje nós estamos começando com um assunto que é inédito no programa. Nunca ninguém falou especificamente de dinheiro, porque nós muitas vezes tivemos algumas crenças limitantes de falar que dinheiro não traz felicidade, de que dinheiro não traz alegria, que dinheiro é sujo, que quem ganha dinheiro não presta e assim por diante. Então, falar de dinheiro às vezes incomoda algumas pessoas, mas nós vamos trazer aqui uma educadora financeira, a Luciane Prado, e ela vai desmistificar tudo isso. E vamos começar falando sobre a relação desse dinheiro com as nossas emoções. Você sabia que o seu dinheiro, ele tem uma relação com você que é emocional? Então, Lu, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no programa Maravilha de Mulher. E falando de um assunto tão importante que é dinheiro. A gente precisa desmistificar isso, né, Lu? Com certeza, Aurora. Muito obrigada pelo convite. E eu acho super pertinente trazer esse assunto. Fico feliz de um programa, né, que é todo voltado para o público feminino, abraçar esse tema, porque mais do que nunca as mulheres estão inseridas no mercado financeiro, as mulheres querem aprender a investir, querem aprender a organizar a sua vida financeira e a gente está aqui exatamente para isso. Isso, para quebrar, né, essa mentalidade, né? Que muitas vezes a gente fala, só homem que entende de dinheiro, negócio em casa é com o marido, né? Muita gente faz isso, não sei nem quanto que custa nada, é meu marido que paga as contas, né? E nós mulheres precisamos aprender, né? Perfeito. Eu vejo uma geração de mulheres que já saiu dessa bolha, né? Então, muitas mulheres que eu atendo, são elas que controlam as finanças da casa. E eu acho isso sensacional, né? Então, quero somar com o seu público hoje aqui falando sobre educação financeira. Eu sofri bastante em relação a isso, porque em casa eu também que controlo, né? Eu que faço lá as planilhas, inclusive a sua planilha que você disponibilizou, né? Comecei a trabalhar com ela e durante algum tempo eu sentia isso como um peso, sabe, Lu? Uhum. Porque muitas vezes as pessoas falavam, não, mas é o homem da casa que tem que organizar as finanças, porque ele é o sacerdote do lar, ele que precisa, né? E na verdade meu marido sempre falou, mas é você que tem habilidade para isso. Perfeito. Se eu for olhar, sentar, eu não vou ter a mesma habilidade que você, então eu prefiro que você que cuide disso. Então foi um assunto que eu sempre tinha esses conflitos e você veio dizer que bom que isso pode acontecer, né? Sim, porque quando a gente pensa nas finanças do lar, é muito interessante que a mulher realmente participe disso e que cuide disso de alguma forma, porque a mulher ela tem um olhar mais detalhado, né? A mulher é mais detalhista do que o homem. Então, é interessante ter essa parceria entre marido e mulher. O que as pessoas confundem, Aurora, são os papéis, né, dentro do lar. Então, o marido ele vai ter o papel de provedor, de protetor do lar, mas isso não, de maneira nenhuma, inviabiliza que essa mulher que tenha mais habilidade com planilha, com cálculo, que ela tome ali as rédeas desse assunto para que a família prospere. Afinal de contas, marido e mulher formam uma dupla, uma parceria. Então, se a casa vai bem, se as finanças do lar vão bem, é bom pro marido, é bom pra esposa. Então, se você tem mais habilidade, tá certo. Na minha casa, adivinha só quem cuida disso. Quem será, né, Lu? Quem será? É muito legal. Me conta, Lu, quanto tempo você trabalha com mercado financeiro? Eu trabalho há mais de 15 anos no mercado financeiro. Comecei em instituições financeiras, trabalhei no extinto Banco Real, a BN Anro Real. E foi uma experiência muito válida para mim. Fui gerente de banco, então todo esse background dentro das instituições financeiras foi muito bacana. E naquela época, já ali bem jovem, eu me despertei para essa questão de que eu não queria apenas cuidar dos clientes ali como uma gerente de conta que resolvesse problemas ali da conta do cliente. Eu me despertei porque eu queria resolver junto e solucionar o problema da vida financeira dos clientes. Então, me despertei para a educação financeira e comecei a estudar finanças comportamentais. Né? Descobri que a relação que as pessoas têm com o dinheiro tem muito mais a ver com a sua parte emocional do que com a sua cognição. Então, eu atendi, por exemplo, médico, engenheiros, matemáticos, né, que tem muita facilidade com tudo que é ligado a exatas, mas quando chega na hora de
lidar com o dinheiro não consegue. Isso por quê, Aurora? Porque as pessoas não têm... A dificuldade das pessoas em lidar com finanças não está baseada na sua dificuldade de fazer um cálculo. Não é fazer conta. Não é fazer conta que é a dificuldade das pessoas. A dificuldade das pessoas é como eu me relaciono com esse dinheiro, como eu me relaciono com a minha vida financeira, né? Como que eu me relaciono comigo mesmo. Sim. Entende? Sim. Então, estudei praticamente aí os últimos 10 anos sobre esse assunto. E aí você tem levantado a bandeira de que dinheiro é emocional. Levanto essa bandeira, né, e consigo demonstrar para as pessoas, né, para os meus clientes que fazem já a mentoria comigo, que quando a gente resolve a parte emocional que está ligada ao dinheiro, naturalmente a prosperidade vem, né? O sucesso financeiro vem, o encarreiramento, o sucesso profissional, ele acontece naturalmente, quando eu me ajusto no meu emocional. E o que seria isso, se ajustar no emocional? Primeiro a gente precisa voltar e entender como o nosso cérebro processa as informações. Então eu vou contar para vocês assim. Quando você era pequeno, quando você era pequenininha, você não tinha condições cognitivas, né, racionais, de refutar uma informação. Então, quando seu pai ou a sua mãe falava para você assim, para de mexer com dinheiro, que dinheiro é sujo. Ou, todo rico ficou rico porque passou alguém para trás, trapaceou. Quando os nossos pais falavam pra gente esse tipo de informação, a gente absorvia, porque a gente não tinha ali condição de refutar isso. Então, é o que falam que a criança é uma esponjinha? É isso mesmo, a gente é uma esponjinha quando a gente é pequenininho. Então, a gente absorve essa informação e toma essa informação como uma verdade absoluta. E existe também... quando a gente fala de prosperidade e vida financeira, uma forma, um prisma, né? Uma forma da gente olhar isso também, que é através dos impactos emocionais que a gente passou ao longo da vida. Por quê, Aurora? Todo o nosso sucesso profissional e financeiro, ele reflete, né, a nossa crença de identidade, ou seja, quem eu sei que eu sou. A nossa crença de capacidade, ou seja, o que eu sou capaz de fazer. E por último, a minha crença de merecimento, o que eu mereço ter na minha vida. Então, tudo que você, né, tem hoje na sua casa, tudo que você tem hoje na sua vida, reflete exatamente isso. As crenças que você tem de identidade, de capacidade e de merecimento. E o que acontece? Quando a gente é pequeno, se o nosso pai, de repente, se exalta demais, xinga, fala, ô menino burro, né? Nossa, essa criança é desastrada. Nossa, que menina lerda. Essas informações entram na nossa cabeça como uma verdade tão absoluta que a gente cresce com uma crença de identidade muito enfraquecida. E a gente começa a achar que a gente é burro mesmo, mas é lá no inconsciente, sabe? É lá no inconsciente, a gente pensa, sou burro mesmo, sou lerda mesmo, eu não consigo mesmo, o meu amiguinho é melhor, porque aí tem aquela questão da comparação. Sim. Seu irmão faz isso, você não faz. Isso. Seu priminho faz isso, você não faz. Então, tudo isso faz com que essa criança cresça um adulto muito fragilizado na sua identidade. E aí vai refletir posteriormente na sua relação com o dinheiro. Gente, olha, como é importante a gente entender desses assuntos para administrar as coisas dentro da casa da gente mesmo, até com os nossos filhos, né? A importância que a gente tem de deixar que eles manuseiem, né, o dinheiro, para que ele possa entender que aquilo é um papel, que tem um valor, né? Mas que ele não é sujo. Então, a gente precisa aprender para que esses impactos na vida adulta desses adultos daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sejam tão grandes como das gerações passadas, né? Exatamente. Que nós temos aí uma parcela da população endividada. É verdade. Por não saber lidar com o dinheiro, ou pelo fato não é fazer ou não uma conta, mas não ter esse domínio sobre as suas emoções em relação ao dinheiro. Exato. E o que acontece, né? Quando você tem uma criança ali que ela está sempre sendo exposta a humilhações, xingamentos, brincadeiras ofensivas, porque muitas vezes os pais falam assim, mas eu falava de brincadeira. Né? Eu falava assim, seu menino feioso, seu gordinho, comilão. A pessoa pensa, mas eu falava de brincadeira. O que acontece? A criança e a nossa mente, assim, a gente não consegue separar, né, o que é imaginário do que é real. Então, se eu falar pra você assim, não pensa num elefante rosa. Você vai pensar você já pensou. no elefante rosa. Então, por mais que você fale, eu falava de brincadeira,
a mente captou aquela informação. Então, o que é importante a gente entender? Que às vezes, até as decisões de compra, e eu vou falar que 90% das decisões de compra que você toma, elas são emocionais e não racionais. Então, se você decide comprar um carro, se você decide comprar uma bolsa muito cara, uma roupa, gastar com um restaurante, com uma viagem, e aquilo está fugindo do seu orçamento, da sua realidade, essa decisão provavelmente está sendo tomada porque você está tentando curar uma ferida de identidade passada. Então é aquela coisa, a pessoa foi tão, de repente, fragilizada na sua infância, com palavras, com sentimentos, com atitudes, que quando ela cresce, qualquer dinheiro que vem na mão dela, ela quer comprar, ela quer fazer para dar uma satisfação para a sociedade, para mostrar, olha como eu cresci, olha como eu posso, mas no fundo, ela mesma não enxerga dessa forma. E também tem uma outra situação que veio à minha mente aqui, o contrário também, de que a pessoa se privou tanto de tantas coisas, passou tanta necessidade, e aí qualquer dinheiro que vem na mão dela, ela quer segurar, ela quer guardar, ela quer economizar, de maneira às vezes até errado, né? Perfeito, porque daí entra por um outro caminho, a avareza. E a avareza justamente é fruto de uma emoção desequilibrada, né? Uma identidade desequilibrada. A pessoa, ela pensa que ela não merece aquilo, ela não deveria ter aquilo, ou é tanto medo de faltar aquilo, e ela começa a guardar. Então, assim, inúmeras famílias que eu atendi, o casamento estava à beira do divórcio, porque muitos casos, o marido se recusava a, por exemplo, fazer um passeio de final de semana com a família, levar a esposa para um restaurante para comemorar o aniversário, porque ele só queria guardar. Medo de viver o que viveu lá na infância. Gente, quanta coisa importante. Nós vamos continuar conversando. Hoje o programa todo vai ser com a Luciane Prado, e ela vai falar sobre educação financeira, esse sentimento que tem por trás do dinheiro. Então, não saia daí, viu? Que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a educadora financeira Luciane Prado, e nós estamos falando dessas emoções do dinheiro e vamos continuar falando, né, Lu? Agora nós vamos falar sobre o poder da palavra nas finanças. Né? Já é bíblico, né? De que vida e morte está na nossa boca, né? Exatamente. E também nas nossas finanças. Exatamente. E isso é interessante você citar a Bíblia, porque eu também gosto de usar alguns fundamentos bíblicos. Muito embora a própria ciência, né, o estudo da psicologia positiva, a neurociência, ela já provou que as palavras, né, o que a gente fala, o que a gente comunica, ele interfere diretamente nos nossos resultados. Então, quando eu falo de resultado, estou falando de quê? Estou falando assim, se você é bem-sucedido na sua família, se você é bem-sucedido na sua profissão, se você tem um casamento de sucesso, se você tem dinheiro para viver os seus sonhos, tudo isso são resultados que a gente tem na vida. Sim. E como que a gente chega nesses resultados? O processo neurológico, ele começa na forma como a gente se comunica. Então, eu vou falar um processinho aqui e a gente vai conversando sobre isso. O processo começa. Tudo que eu comunico, tudo que eu falo, né? E comunicação pode ser verbal ou não verbal. Então, tudo que eu comunico, ele se transforma num pensamento, numa memória. Esse pensamento, essa memória, se torna um sentimento dentro de mim. E os sentimentos produzem todas as nossas crenças. E toda crença, Aurora, ela é autorrealizável. Então, todo sucesso que você tem, tudo que você vive na sua vida é fruto da sua crença. Gente, isso é muito perigoso. É muito bom e muito perigoso. Exatamente. E eu quero, pra gente dar continuidade nisso, contar o que aconteceu com o meu filho. Ele hoje tem 14 anos, mas há 4 anos atrás eu exonerei o Estado. Eu era funcionária pública, 15 anos, né, lecionando, e fiz a opção de exonerar e ficar só mesmo como empreendedora, empresária, enfim. E eu comuniquei isso, era uma decisão que eu tomei junto com meu marido, tudo, e eu comuniquei isso a ele. Porque a gente tinha uma rotina junto de levantar, se arrumar, ir pra escola, né? E aí eu comuniquei. Lu, ele ficou doente. Ele teve febre, gente, febre. Um dia eu cheguei em casa, depois de uma reunião, e aí ele com febre, eu fui pra cama com ele, aí eu fiquei perguntando pra ele, Antônio, o que aconteceu? Porque eu sabia, não tinha garganta inflamada, não tinha dor de ouvido, não tinha nada. Então eu falei,
tem que ter algum fundo emocional nisso, né? A gente que é mãe, a gente sente muito isso, né? Perfeito. Do tipo, primeiro faz aquela análise, né? Do tipo, é a garganta, aí tá com dor de ouvido, não tá, e é dente, não é? E o que é essa febre? E aí, conversando com ele, ele falou, mãe, eu estou com muito medo. E eu falei, medo do quê? E a gente tinha mudado há pouco tempo de um apartamento, que é esse que eu contei pra vocês, de 48 metros quadrados, para uma casa de 150 metros quadrados. Então, era um sonho dele ir para essa casa grande, para ter cachorro e tudo mais. E eu disse, medo do quê? Ele falou assim pra mim, mãe, da gente ter que morar debaixo da ponte. Ai, meu Deus, meu coração. E eu falei, mas por que você tá falando isso, Antônio? Ele falou, porque agora você não vai ter mais aquele trabalho. Então, como que realmente o que você está falando aqui faz sentido, né? De como as crianças, elas absorvem essas crenças, né? Então, o pensamento, o sentimento, né? Porque ele pensou do tipo, minha mãe não vai trabalhar mais, e agora? Como é que ela vai pagar essa casa? Exatamente. E se ela não pagar essa casa, a gente vai morar debaixo da ponte, né? Então, gerou um sentimento nele, né? Exatamente. Isso é muito comum, né? Porque esse efeito, né, do que a gente comunica ali foi uma conversa que você teve. Mas a comunicação, ela não é só o que a gente fala, sabe, Aurora? É o que você assiste, é o que você ouve. Então, um exemplo que eu dou, porque é muito comum o brasileiro acordar e já liga a televisão no telejornal. Sim. Aí o telejornal começa lá a falar, crise da pandemia, 14 milhões de desempregados, empresa fechando, empresa indo embora do país. Todas essas informações, quando você está ali assistindo aquilo, está ouvindo aquilo, você está interagindo, o seu cérebro está interagindo com aquela informação. Isso gera um tipo de pensamento, um padrão de pensamento. Que padrão que é esse? Você começa a pensar, até inconsciente, tá? Mas você começa a pensar assim, puxa vida, muita gente sendo mandada embora, hein? Ixi, será que eu vou ser mandada embora também? Nossa, se eu for mandada embora, o que vai ser de mim? Vou ficar desempregado? Nossa, não vou ter dinheiro para comprar comida. Nossa, não vou ter dinheiro para sustentar minha família. Aí você começa a pensar isso. Aí você começa a falar, ai, e essa pandemia, hein? Se eu pegar esse vírus, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou morrer? O que vai ser da minha família se eu morrer? Meu Deus do céu! Esse tipo de pensamento começa a gerar um sentimento. Um sentimento de medo, de preocupação, né, de desespero, de desesperança. Esses sentimentos começam a alimentar uma crença dentro de você. Sim. E aí começa a alimentar que tipo de crença? Poxa, o Brasil é uma droga mesmo, esse país é uma porcaria, nada dá certo pra mim, minha saúde é ruim mesmo, nada que eu faço presta. Essas crenças vão produzir os resultados. Então é a hora que você começa a ir mal no seu trabalho, é a hora que você começa a não saber administrar suas finanças, você se bagunça todo com o seu dinheiro. E aí você se pergunta, da onde que vem isso? Por que eu não consigo isso? Começou nesse simples detalhe de você todos os dias ficar ouvindo um programa, uma informação que só alimenta coisas ruins na sua mente. Então, a primeira coisa, cuidado com o que você assiste. Isso é uma comunicação interna. Então, cuidado com o que você põe na sua casa para você assistir canais sensacionalistas, que só fala de morte, só fala de crime. Muito cuidado com isso. Cuidado com o tipo de música, Aurora. Muito cuidado. Eu gosto de todos os estilos musicais, mas eu tomo muito cuidado com o tipo de letra que eu canto. Porque eu não vou ficar cantando, eu fico brincando, né? Eu vou ficar cantando coisa, porque meu marido, que eu sou aqui, a sofredora, porque nada presta. Eu vou ficar cantando isso? Não. Exato. Porque eu sei que isso a nível inconsciente vai produzir o efeito lá no meu cérebro, né? Esse processo neurológico vai chegar e vai influenciar as minhas decisões, meu comportamento, a minha vida. E é decisão mesmo, né, Lu? Porque aí se você fica ouvindo músicas assim, daqui a pouquinho você já se descuida, né? Você já fica de qualquer jeito em casa, porque você já fica pensando, pra que eu vou me arrumar, né? Que tipo de marido eu tenho, né? E aí quando você vê, você já se transformou naquela mulher da música. Exatamente. Né? Então, é importante tomar esse cuidado, né? Lembrar desse processo neurológico. Na psicologia cognitivista, a gente chama todo esse processo de esquemas mentais. Né? E aí a gente tem os esquemas mentais desadaptativos e os esquemas mentais adaptativos. O que são esses esquemas mentais desadaptativos? Justamente a forma de pensar, a forma de reagir, a forma de processar as informações que chegam de forma negativa. Então, quando
quando você tem uma série de informações chegando na sua mente, né? O que você escuta, o que você fala, o tipo de conversa que você tem, né? Começa a ser algo negativo, não tenha dúvidas, isso vai influenciar os seus resultados financeiros. Então, é muita ingenuidade achar que o que você fala, o que você pensa, o que você conversa, as amizades que você tem, não vão refletir. Exato, é e verdade. até tem um ponto, Aurora, que eu gosto sempre de falar sobre contágio social. Posso falar um pouquinho disso? Pode. O contágio social é justamente a informação que já foi provada que todos nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Sim. Então, é verdade. Essa informação é muito preciosa para você, porque você precisa vigiar quem são as pessoas que você traz para o seu convívio. Você precisa ser seletivo nisso. Aí algumas pessoas falam assim para mim, ai, mas nossa, eu tenho que selecionar, isso não é excluir? Não, isso é você se preocupar com a sua vida e com a sua família. Não dá para você manter uma relação íntima, né, de pessoas dentro da sua casa, de gente que só fala reclamação, murmuração, fala mal do país, fala mal do governo, fala mal das pessoas, vive atrás de fofoca, de briga, de encrenca. Não dá. Isso não vai ser bom pra você e não vai ser bom pra sua família. Exatamente. E aí você precisa imaginar, assim como tua alma, né? É até um versículo, né? Exato. Precisa imaginar como você gostaria de ser e buscar estar com essas pessoas, né? Então, se a mulher é uma mulher empresária, por exemplo, ela precisa se relacionar com outras empresárias de sucesso, né? As professoras com professoras de sucesso, pessoas que vão a gente até brinca, né, lá na Paula da Lidérica, né, que já teve aqui dando entrevista também. Que legal! Que é sentar na mesa do outro, né? Isso. Porque se você tá ali na sua mesa e você percebe que só você é que tá levando todo mundo, né? Que só você é que tá levando conhecimento, só você que tá compartilhando e as pessoas estão só sugando de você, é preciso mudar de mesa. Tá né, na mesa errada, exatamente. Tá na mesa então, errada. É importante fazer esse filtro. E é legal, você também citou, assim como, é um provérbio, né, que fala, Isso. assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Então, olha o poder que existe naquilo que você pensa de você mesmo, né? O que você pensa de você mesmo? Você se olha e você se enxerga como uma pessoa de sucesso, como uma mulher vencedora, como uma mulher capaz, merecedora de sucesso, de dinheiro, de prosperidade? Ou quando você olha pra você mesmo, você fala, puxa vida, não sou o que eu queria ser, não cheguei onde eu queria chegar. Exato. Como Até você porque, se imagina né, Lu, você? eu fico pensando assim, o dinheiro em si, ele é uma das coisas de uma mulher próspera, de uma pessoa próspera. Com toda certeza. Existem várias outras coisas por detrás da prosperidade. Perfeito. Existem, na verdade, 11 pilares na vida, e quando você cuida desses 11 pilares da sua vida, é onde você manifesta a prosperidade. Então, é importante entender isso. Prosperidade, né, transcende dinheiro. Né? O dinheiro, por si só, né, ele só vai trazer morte, porque ele por si só não traz alegria, ele por si só não traz felicidade, mas ele pode te ajudar a alcançar tudo isso. O dinheiro pode sim potencializar o seu sucesso, o dinheiro pode potencializar o seu tempo de qualidade com a sua família. Então você pode viajar, pode fazer um passeio, pode dar uma saúde, uma educação de qualidade para os seus filhos. Isso porque o dinheiro potencializa aquilo que você já é. Isso é muito legal, porque a gente está falando de uma educadora financeira, né? E que está também trazendo esses 11 pilares. Então, são 11. São 11 pilares da nossa vida, Olha, né? Começa do legal. Espiritual, aí vai para parentes, conjugal, filhos. Daí você tem o pilar social, saúde, intelectual. Daí você tem profissional e emocional, se eu não estou esquecendo algum deles. Gente, é muito legal, viu? O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo, mas nós vamos continuar falando desses assuntos que são assuntos que a gente realmente precisa se apropriar para mudar, para uma mudança de vida, né? Uma renovação de mente, na verdade, né, Lu? Com certeza. Não saia daí, fique aí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a educadora financeira Luciane Prado, e nós já falamos sobre prosperidade financeira, né, Lu? Já falamos sobre que dinheiro é emocional, o poder que a gente tem das palavras,
E aí entendemos tudo isso, ótimo, entendi que eu tenho que pensar certo, que eu tenho que falar correto, né? Que eu tenho que entender essas crenças aí internas do que dinheiro é bom, do que dinheiro é ruim, etc. Organizou tudo emocionalmente. E agora? Agora vem a parte da prática, né? Que é organizar o orçamento, organizar o dia a dia. E aí eu fiquei sabendo que você tem um método. Tenho. Me conta um pouco desse método. Eu desenvolvi esse método baseado na minha experiência, né, na tratativa com os clientes. Então, eu sempre usava, né, o exemplo de você, na hora de organizar a sua vida financeira, o seu orçamento doméstico, você dividir o seu dinheiro em potes. E aí eu desenvolvi, então, um método que eu chamo de 10, 50, 20, 20. 10, 50, 20, 20. Para quê? Para que você consiga saber o quanto você tem que direcionar para cada um desses potes. E aí eu falo, né, o primeiro pote, né, que a gente vai se utilizar é o 10, que significa o quê? Você vai destinar 10% do que você ganha, do seu salário, para doações. Por que isso, Aurora? Porque quando eu dou, quando eu ajudo, quando eu me disponho a ser generoso ou generosa, eu estou alimentando uma crença de capacidade dentro de mim. Porque lembra que eu falei que dinheiro é emocional? Sim. Que a nossa relação com o dinheiro tem muito a ver com as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento? Sim. Então, quando eu faço uma doação, eu estou alimentando a crença de que eu posso doar porque eu tenho para mim e para ajudar. Eu tenho de forma abundante, de forma transbordante. Então, você recebeu o seu salário, já faça a sua doação. Ajude uma instituição de caridade. Se você é de igreja, você doa na sua igreja. Se não, você pode achar uma ONG que você acredite, que você saiba da seriedade do trabalho e faça essa doação. Esse hábito vai fortalecer em você a crença de que você é capaz e mais, de que você merece. E de que não vai faltar. De que não vai faltar. Porque quando você já separa os 10, você já assume internamente de que tudo vai bem. Exato. Tudo vai dar certo. Exatamente. E é incrível quando você coloca em prática essa... Mas assim, eu sempre falo, não pode ser com peso, não pode ser com medo, ai meu Deus do céu, não. Você tem que fazer disso um hábito e entendendo que aquilo, né, é uma atitude que reforça algo que já está em você. Você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa capaz. Você pode doar porque você é capaz de ganhar de novo. Então, no método 10, 50, 20, 20, esse 50% ele vai representar todos os seus gastos essenciais, que vai incluir alimentação, transporte, moradia, saúde e educação. Se o seu orçamento doméstico, né, supera 50% com esses gastos, isso quer dizer que você está vivendo num padrão acima do que você deveria. Por quê? A prosperidade, né, a abundância, ela vem quando a gente aprende a viver um degrau abaixo do que a gente poderia. Muitas pessoas, Aurora, quando recebem uma promoção, um salário um pouco maior, o que elas começam a fazer? Ajusta o seu padrão de vida já para aquele ganho a mais. Então, começam a gastar mais, né? Começam a aumentar os seus custos ali, de repente, com alimentação, gasta mais no supermercado, ou então já coloca o filho, de repente, numa aula extra de dança, inglês, alguma coisa assim. Eu não sou contra você fazer nada disso, desde que o que você vai gastar com isso esteja dentro dos 50. E quem tá fora, buscando aos poucos, claro que não consegue de uma hora para outra, mas ir adequando até que se chegue nos 50%. Exatamente. Isso que quando você vive com esse 50% ali, isso quer dizer que você está vivendo dentro do seu padrão de vida real. E aí a gente vai pro terceiro momento, que é o 20. O 20 são os gastos variáveis. É aquilo que você vai investir ali para um lazer, uma viagem que você queira fazer, um restaurante, porque às vezes a pessoa confunde lá a alimentação dos gastos essenciais com os restaurantes aqui. Lá, quando eu falo de alimentação, é o que você vai se alimentar na sua casa, é o dia a dia. Nos gastos variáveis, você pode colocar um final de semana, você vai comer uma pizza com a sua família, vai lá, tem uma cliente que ela fala assim, Lu, não abro mão do meu japonês, tem que ir lá, vai comer o japonês, não tem problema, mas você tem que entender que todos esses gastos de lazer, viagem, passeio, roupa, sapato, uma bolsa, ele tem que caber dentro desses 20%. Certo. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto ali é o próximo 20%, que é justamente onde você vai investir. Então, você, com 20% do que você ganha, você precisa investir.
construir, primeiro ponto, a sua reserva de liquidez e oportunidade, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. E depois você vai construir a sua independência financeira. Você vai guardar 20% do que você ganha para construir o seu objetivo de longo prazo, que é o quê? Quando chegar no seu momento de aposentadoria, né? Não necessariamente você vai precisar parar de trabalhar. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira por hobby. Sim. Tem um médico, por exemplo, que tem quase 90 anos, e eu converso com ele, ele não quer parar de trabalhar. Então tá tudo certo. Sim. Tá? Mas chega um momento da vida que é interessante você ter um patrimônio que trabalhe por você. Né? Que se você quiser ficar um mês viajando, tá tudo bem, porque você tem um recurso lá. Então esses 20% é para isso, é para construir essa independência financeira no futuro. Gente, é muito legal, mas assim, existe isso numa planilha, né? Existe isso numa planilha. Que você disponibiliza para as suas clientes, é isso? Eu disponibilizo essa planilha porque eu entendo que tanto a planilha quanto o controle no caderno, ele vai funcionar da mesma forma. É que eu entendo que a planilha ela acaba sendo um pouco mais prática, porque Sim. você coloca as informações, o próprio programa, né, o Excel, ele já faz os cálculos para você, para saber se você está dentro ou não dessa métrica. Mas, Aurora, eu tenho também feito isso de forma até mais doadora no meu Instagram. Eu disponibilizei essa planilha que até então só disponibilizava para os meus clientes pagantes. Agora eu no mês passado eu distribuí gratuitamente, né, para o grupo de desafio que eu criei lá, o Desafio Você Mais Rica. O desafio já encerrou, mas a planilha tá lá. Quando alguém me procura, eu ofereço gratuitamente. E o que foi esse desafio Você Mais Rica? Eu gostei, foi bem sugestivo, né? Foi um desafio que eu fiz e o único critério para que as pessoas pudessem participar e receber o meu conteúdo gratuitamente, elas tinham que se comprometer a ficar 30 dias sem gastar nada supérfluo. Então, não podia gastar com roupa, com sapato, com restaurante, com nada. Tinha que ficar 30 dias ali sem gastar. E durante esses 30 dias eu fui alimentando essas pessoas ali no grupo do WhatsApp com técnicas, ferramentas e exercícios de fortalecimento emocional em relação a finanças. Então, coloquei algumas maneiras de você enxergar o dinheiro, alguns exercícios de reprogramação mental, né? Para que depois desses 30 dias, quando tivesse novamente liberado para gastar, as pessoas pudessem repensar os seus gastos. Então, aquilo que eu achava que era imprescindível, nossa, não consigo viver só isso. Depois de 30 dias, você vai falar, não, até que eu posso viver sem isso? Até que dá pra viver sem isso? Eu vi também que você fez um estímulo à venda, desapego, né? Fiz também. Foi muito legal. E qual que era o objetivo, Lu? Eu entendo, porque existem 3 pilares também que envolvem a prosperidade. O primeiro deles é você saber fazer dinheiro, é o princípio do trabalho, é bíblico isso. Então você precisa aprender a fazer dinheiro. A gente aqui no Brasil tem o costume de falar assim, quanto você ganha? Eu ganho tanto, eu ganho dinheiro. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, eles falam make money, então assim, fazer dinheiro. E essa cultura de fazer dinheiro, ela é muito interessante, porque nos ajuda nesse primeiro princípio de tratar bem o cliente, saber vender, não ter vergonha de vender, porque todos nós. Às vezes a pessoa fala, eu não sou vendedor. Você vende a sua imagem, você vende o seu currículo. A força de trabalho. Alguma coisa você está vendendo. O teu tempo, perfeito. Então, durante o desafio, eu fiz instiguei ali as pessoas a aprenderem a vender. Então, vender como? Coloca no OLX, faz uma propaganda no WhatsApp, faz uma propaganda lá no Facebook e vende alguma coisa que tem na sua casa que você já não está usando. De repente você tem lá bolsa, sapato, um ventilador, sei lá o que você não está usando e você pode treinar a sua venda, né? Colocando esses itens aí nessas plataformas de venda. Que também é uma crença limitante, né? Do tipo, mas eu vou vender algo que vão pensar de mim porque eu estou vendendo. Isso é terrível, porque essa crença limitante paralisa muitas pessoas na sua vida financeira. Porque a pessoa às vezes tem um talento, é uma pessoa habilidosa, sabe fazer N coisas bacanas e ela priva os outros de receber aquilo que ela tem medo de vender, tem vergonha de vender. Gente, vender não é você empurrar alguma coisa para alguém. Vender é você disponibilizar e levar uma solução que só você tem para aquela pessoa. Então, quando você fala assim, eu não vou vender, você está privando aquela pessoa de receber uma solução que só você tem para oferecer. Isso é muito legal a gente falar, porque eu venho trabalhando na área de vendas há 9 anos
E eu percebo muito isso, do tipo, a pessoa fala, ai, consegui um trabalho CLT, não vou vender mais. Ela anula, né, o empreendedorismo dela, porque ela conseguiu um trabalho de carteira assinada. Então, ela vê muitas vezes o empreendedorismo como algo do tipo um quebra-galho, enquanto eu não tenho CLT. E, na verdade, a mentalidade deveria ser o contrário. Deveria, eu vou aproveitar da CLT enquanto eu não tenho tantas habilidades como empreendedora e fazer a transição, né, do CLT para o empreendedorismo. E assim, esse pensamento por si só, ele é completamente errado, por quê? Quando você fala assim, eu estou trabalhando CLT, então não preciso vender, você esquece que, mesmo CLT, você está vendendo alguma coisa. Sim. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vendo porque eu fico aqui no caixa de uma empresa. Por exemplo, a pessoa é caixa do supermercado, vê esse exemplo aqui na minha cabeça. Você está vendendo um atendimento para aquelas pessoas, porque se a pessoa vai lá, compra naquele supermercado e é mal atendido no seu caixa, aquele cliente não volta mais. E se isso repetir por várias vezes, aquele supermercado... E para vários clientes, E para vários clientes, aquele supermercado vai falir e você vai ficar sem emprego. Então, a gente precisa entender, você vende um atendimento, você vende a sua prestatividade, você vende a sua cortesia. Então, é importante você entender, todo tempo a gente está vendendo alguma coisa. Nossa, gente, que legal, muito bacana esse bate-papo. Eu me identifico muito, porque, né, eu saí da educação, né, eu professora durante 15 anos, né? Nossa. E eu saí da educação para empreender, né? E fiquei